Salve pessoal do cursinho Acesso para Todos, tudo bem com vocês? Professor Leanderson falando aqui. Vamos dar início a mais uma aula sobre introdução cinemática, sobre mais alguns conceitos, né, que vocês vão ver na cinemática. Mas, com uma observação, tá, gente? Essa aula ela seria sobre somente aceleração e eu já ia entrar já em movimento uniforme, tá? Mas na última aula, eu dei uma revisada na minha última aula, já está postada já, não vou gravar de novo, mas ficou um conceito meio vago sobre velocidade média. Ok? Só vou dar uma revisada nesse conceito, eu entro em aceleração, a gente faz alguns exercícios sobre aceleração, aí o próximo vídeo eu vou falar sobre o movimento retilíneo uniforme, ok? Que seria a aula desse vídeo, mas eu decidi jogar para frente por conta desse conceito que, quando eu expliquei sobre velocidade, eu achei que ficou muito vago, beleza? Porque eu falei como se houvesse apenas um tipo de velocidade média, na verdade existem dois tipos, e ficou meio vago por conta da diferença entre o que é deslocamento escalar e o que é distância percorrida, tá? Porque eu apenas falei que velocidade é espaço sobre tempo. Não é somente isso, tá? Na verdade, você tem um tipo de velocidade média, que é distância percorrida sobre tempo, e um outro tipo de velocidade média, que é variação, deslocamento escalar dividido por tempo. Eu vou explicar isso e a gente entra na aceleração, é a aula de hoje, ok? E aí o próximo vídeo vai ser com alguns exemplos. Se o vídeo não for muito longo, eu faço os exemplos nessa aula. Se ficar muito longo, eu faço um outro vídeo com exercícios a respeito de aceleração. Tudo bem? Então, antes de entrar na aceleração, nós vamos rever alguns conceitos sobre velocidade média, né? Nós já vimos os conceitos anteriores, que é ponto material, corpo extenso, trajetória, repouso e movimento. Nós vimos esses 5 conceitos. E expliquei alguma coisa sobre deslocamento escalar. Agora nós vamos falar sobre velocidade média, ok? Então, aqui nesse desenho que eu coloquei, eu tenho um móvel, ele está indo do ponto A para o ponto B. E ele pode percorrer dois caminhos. Ele tem um caminho 1 e um caminho 2. Esse caminho ele é sinuoso, né? Tem curvas e tudo mais. Né? E eu coloquei uma reta no meio. Já eu vou explicar o que é essa reta, ok? Então, ele percorre o caminho 1 no tempo 1, no delta T1, né, uma variação de tempo 1, e o caminho 2 no delta T2, no tempo 2. Ok? Aí eu quero saber a velocidade desse móvel. Lembrando que velocidade média ele não reflete a realidade do movimento. Ele fala apenas a média do movimento. Por exemplo, se eu falo assim que eu percorri daqui até Taubaté em 2 horas, de Ubatuba, né? Para quem não está no cursinho, que não é de Ubatuba, eu moro na cidade de Ubatuba, né? Litoral norte de São Paulo. A distância daqui até a cidade de Taubaté é de 90 km, né? Então minha velocidade seria 90 km dividido por 2 horas, né? Então minha velocidade média seria de 45 km por hora. Mas isso, lógico, não significa que eu andei daqui até Taubaté a 45 km por hora o tempo todo. Tem trechos que andei menos, tem trechos que andei mais. Na verdade, só foi uma média, uma estimativa da velocidade que eu desenvolvi daqui até lá. Não significa que eu andei todo o trecho a 45 km por hora. Tudo bem? Aí vem a parte que eu achei que não ficou legal na última aula, né? Você tem dois tipos de velocidade que você pode calcular. Você tem a velocidade escalar média e você tem a velocidade média ou velocidade vetorial. Eu poderia colocar aqui no meio, né? Velocidade vetorial média. Mas você vai perguntar para mim, poxa professor, mas velocidade escalar e velocidade vetorial não são a mesma coisa? Não. Vocês vão entender o porquê. Porque é o seguinte, a velocidade escalar média, ela é a razão
entre o espaço ou distância, né, percorrida pelo intervalo de tempo. Por isso que eu chamei aqui de D, né? D, na verdade, seria a distância realmente percorrida por intervalo de tempo. Enquanto que a velocidade média ou velocidade vetorial média é a variação de posição, é o meu ΔS, que é o meu deslocamento escalar, dividido por tempo. Poxa, professor, mas qual que é a diferença entre espaço percorrido e deslocamento escalar? Eu vou dar um exemplo que está no próximo slide aqui, depois eu retorno. Tá? Bem, eu acabei de falar sobre Ubatuba e Taubaté, né? Eu peguei no Google Maps, né? Uma situação que quem mora em Ubatuba conhece, sabe que existe. Tá? Eu vou dar um zoom nesse mapa 1 aqui. Vamos lá. Bem, quem mora em Ubatuba sabe que existe duas formas de chegar em Taubaté. Você tem essa estrada que está em preto, que é a nossa rodovia Oswaldo Cruz, né? E você pode dar a volta por esse caminho em azul, né? Indo até nossa vizinha Caraguatatuba, sobe pela Tamoios, aproxima-se de São José dos Campos e pega a rodovia Cavalho Pinto, aqui no caso, e vai até Taubaté. Eu poderia pegar a Via Dutra, mas eu peguei a Cavalho Pinto aqui porque ela é mais curta, beleza? Eu chego em Taubaté. O caminho em preto é somente para veículos leves e algumas exceções, tá? Caminhão, por exemplo, não pode subir essa serra, sob hipótese nenhuma. Então, o que o caminhão tem que fazer? Tem que dar a volta por esse caminho em azul, que é bem mais comprido. Aqui eu coloquei as distâncias, né? Que a distância em preto aqui, o Ubatuba-Taubaté por esse caminho em preto, é de 96 km. Ok? Enquanto que a distância, se for percorrer dando a volta aqui, o Google Maps aqui já forneceu automaticamente, né? Deu 165 km. Essa é a distância real, percorrendo as curvas, né, que são estradas sinuosas. Né, se você for colocar o odômetro, né, que é o medidor de distância, se você zerar lá o medidor temporário de... Dá para você fazer isso, né? Tem uma função lá que você zera o odômetro, desculpa, o odômetro é o total, né? Perdão. Mas tem uma função que você zera para você medir a sua viagem. Você zera lá e você consegue. E se você for dar a volta, né, por esse caminho azul, você vai constatar que deu aproximadamente 165 km se você for por esse caminho azul e aproximadamente 96 km no caminho preto, tá? Tá, por que eu tô falando tudo isso? Esses dados aqui seriam o meu D, é o meu espaço percorrido. É o que eu realmente vou percorrer se eu pegar qualquer um desses dois caminhos. Então aqui seria D1 igual a 96 km e para o caminho azul eu vou chamar de D2, vai dar 165 km. Ok? Esse seria o meu espaço percorrido. Ok? Isso realmente falando. Só que, para simplificar, como nós estamos no começo do curso de física, nós não vamos fazer esse tipo de estudo aqui. Quando a gente vai fazer um deslocamento entre dois pontos, a gente vai supor que o corpo esteja andando em linha reta, que simplifica bastante os cálculos. Beleza? Por que eu falei da linha reta? Tem diferença? Tem. Conforme vocês estão vendo aqui no mapa 2, esse caminho em cinza é a rodovia Oswaldo Cruz, é aquele caminho em preto do mapa 1. Beleza? E essa linha aqui graduada aqui em preto é a meia distância em linha reta, porque a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, né? Se fosse possível andar da cidade de Taubaté até a cidade de Ubatuba em linha reta, daria uma distância bem menor. Daria aqui, tá falando aqui que dá aproximadamente 66 km. 66 km. Beleza? Enquanto isso, se eu fosse dar a volta, né, para aquele caminho azul do mapa 1, olha só o que iria acontecer. A distância de Ubatuba, aqui é Caraguatatuba, tá? Que é nosso município vizinho. Caraguá. Nesse caminho azul sinuoso aqui, no caminho azul sinuoso, entre Ubatuba e Caraguatatuba, daria 55 km, em linha reta dá 40. Ok? De Caraguatatuba até esse ponto aqui, que é a cidade que é próximo à cidade de São José dos Campos, SJC,
Em linha reta dá 60 km. A estrada, realmente, o caminho, a rodovia tem 72 km mais ou menos. Beleza? E de São José dos Campos até Taubaté dá aproximadamente 40 km. Em linha reta dá 35 km. Né? Então eu vou simplificar essa análise. Em vez de ser o caminho sinuoso, eu vou fazer se fosse possível, se locomover em linha reta, tá? Para simplificar. Beleza? Então, qual que é a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida? Vamos supor. Se eu saísse daqui da nossa cidade, Ubatuba, fosse para Taubaté, e eu parasse nesse ponto aqui, próximo à cidade de São Luís do Paraitinga, que é uma cidade que fica entre Ubatuba e Taubaté, qual que seria o meu deslocamento escalar? Qual que seria a minha distância percorrida? Vamos começar pela distância percorrida, que é fácil de entender. A distância percorrida, gente, é a soma de todos os deslocamentos que o móvel sofreu. Então, se eu saio de Ubatuba em linha reta, tá? Se eu saio de Ubatuba, que está a 66 km, vamos arredondar aqui. Eu vou até Taubaté, que está aqui no ponto zero. E volto para São Luís do Paraitinga, que está... Eu sei que esse ponto não é o centro histórico, tá, gente? Estou aproximando, tá? Que está a 30 km de Taubaté. Então, o que eu posso fazer? O meu deslocamento escalar é a minha viagem até Taubaté, que foi de 66 km. Eu estou arredondando, tá? 66 km. Mais 30 km para São Luís do Paraitinga, tá? Então, o meu deslocamento escalar foi de 96 km. Meu deslocamento escalar não, desculpa. Minha distância percorrida foi de 96 km. Meu espaço percorrido, minha distância percorrida, tá? Lembrando que distância percorrida é uma grandeza escalar, porque eu estou trabalhando com comprimento. Quando eu meço o comprimento de alguma coisa, não importa se é para cima, para baixo, para o lado, para o outro, vai ser sempre uma medida escalar e positiva. Então, distância percorrida, ela é positiva e escalar. Tudo bem? Agora, se eu fosse medir a minha variação de posição, que é meu deslocamento escalar, meu ΔS. Como a gente viu lá na aula passada, o deslocamento escalar é dado pela posição final que o móvel ocupa, menos a posição inicial. Meu ΔS é igual. Então, eu fui para Taubaté e voltei. Eu terminei aonde a minha viagem? Eu terminei nesse ponto aqui. Aqui seria a minha posição final, meu SF, que está a 30 km. Eu coloquei a minha referência, meu ponto zero, como o centro de Taubaté. Ok? Então está na posição S igual a 30. Ok? Então está em 30 km, minha posição final. A minha posição inicial, eu comecei a minha viagem aqui em Ubatuba, que está em relação à minha origem, eu arredondei, tá? Eu sei que é 65,7. Eu estou arredondando para 66 para facilitar as contas. Tá? Então, a cidade de Ubatuba está a 66 km da minha origem, da minha reta numérica. Então, 30 menos 66 vai dar menos 36 km. Tá? Pô, professor, mas o deslocamento escalar ele pode ser negativo? Sim, pode. Tá? Porque qual é a tradução de um deslocamento ser menos 36 km? Significa que em cima dessa reta numérica aqui que eu desenhei, né, eu estou voltando 36 km. Eu estou indo contra a minha trajetória. Né? Então, eu estou adotando esse sentido aqui como sentido crescente. Né? Desculpa, peraí que não é vezes, é mais, né? Aqui é um sentido positivo, né? E na verdade, o meu deslocamento ele está contra a trajetória. Então, se eu fosse representar um vetor deslocamento escalar, eu vou dar uma pausa para desenhar aqui, só um minutinho. Pronto, desenhei aqui, ó, em preto, ó. O meu vetor escalar, ele está apontando, ele está saindo de Ubatuba e terminou em São Luís do Paraitinga. Então, esse meu ΔS
tá? O meu vetor da ΔS, ele tem o comprimento de 36 quilômetros. Beleza? Ele só, o vetor ΔS, ele apenas mostra a variação de posição entre dois instantes. Então, o que é a variação mesmo? É a minha posição final, que eu terminei em São Luís do Paraitinga, menos a minha posição inicial. Ok? Se eu fosse de Ubatuba para Taubaté e não voltasse, fosse para Ubatuba Taubaté, eu esticaria a minha seta, né? A minha seta, ela ficaria assim, ó, galera. Eu vou desenhar em outra cor, vou desenhar em vermelho para vocês enxergarem. Se eu fosse para Ubatuba para Taubaté, o meu deslocamento escalar seria esse daqui, ó. Em vermelho aqui, ó. Meu ΔS seria esse vetor em vermelho. Ok? Aí meu ΔS, eu vou chamar de ΔS2, seria a distância em linha reta, né? Que seria de 66 quilômetros. Beleza? Tá, e essa situação eu falei como se eu tivesse com um veículo leve, né? Que lembra que eu falei lá no começo que o caminho em preto, né? Que é a rodovia Oswaldo Cruz, ela só pode ser percorrida por veículos leves e motos e uma exceção de ônibus que é a linha Ubatuba-Taubaté, né? Que é a linha comercial de ônibus. Veículos pesados não podem percorrer a rodovia Oswaldo Cruz, que é o caminho em preto, né? Do mapa 1 que eu indiquei. Se eu tivesse de caminhão, né, e fosse dar a volta, né, percorrer esse caminho azul, lembrando que, vamos supor que fosse possível fazer em linha reta, né, o meu espaço percorrido, a minha distância percorrida seria a distância, aqui eu vou chamar de D1, que é a reta que sai de Ubatuba e vai até Caraguá. Aqui eu vou chamar de ponto A em Ubatuba. Aqui eu vou chamar de ponto B em Caraguá. São José eu vou chamar de ponto C e Taubaté seria ponto D. Ok? 4 pontos distintos. Então a minha distância 1 de Ubatuba até Caraguá, então meu D1 vale 40 km. Então eu vou ter que ir de A para B, que é 40 km. De B para C, que é Caraguá São José dos Campos, que vale 60 km. E de C para D, que é São José Taubaté, vale 35. Então o meu espaço percorrido, meu D, né, seria D1 mais D2 mais D3. Aqui eu vou chamar de D2, sem nenhuma referência ao Marcel D2, né? E D3 vale 35 km. Então, a minha distância percorrida será de 40 mais 60 mais 35, que dá 135 km. Essa é a minha distância percorrida, ok? Mas o meu ΔS entre Ubatuba e Taubaté, lembra que eu falei em vetores? Que supondo que aqui seja de A para B, eu tenho um vetor de deslocamento, eu vou chamar de S1, que é o meu primeiro deslocamento, né, de A para B. De B para C, eu tenho um segundo vetor, que é o meu vetor de deslocamento, que é mudança de posição, né? Eu vou chamar de S2. E eu tenho um terceiro deslocamento, que é de C para D, que é o meu S3. Então eu tenho três vetores aqui. 3 vetores. Eu tenho deslocamento 1, eu tenho deslocamento 2, eu tenho deslocamento 3. Quando eu vou fazer a operação de adição vetorial, o que eu faço? O meu vetor resultante, que é o meu ΔS, ele sai do começo do primeiro vetor e vai até o final do último vetor. E pode ver que tem 3 vetores, né? Os exemplos que eu dei com vocês, para vocês foram de 2 vetores, mas eu falei lá no meio da aula de vetores, né, que eu falei, que não importa quantos vetores você tenha. Quando você faz adição vetorial, o meu resultante vai sempre sair do primeiro vetor. Você vai ligando, né, um vetor com o outro, né? O final de um vetor com o começo de outro. Com o começo de outro vai fazer uma sequência de vetores. Não importa a ordem que você coloque. O meu vetor resultante vai ser sempre do começo do primeiro vetor e vai até o final, a extremidade do último vetor, que seria esse D3 aqui. Né? Então não importa o caminho que eu faça, se o que me interessa é sempre minha posição final, ou melhor, o que me interessa é a posição final, que eu termino em Taubaté, e minha posição inicial, que eu começo em
Ubatuba. Se eu fosse fazer qualquer outro caminho, vamos supor, eu vou dar a volta por Paraty, eu subo a estrada de Cunha e termino em Taubaté. O meu vetor de deslocamento vai ser exatamente o mesmo, porque eu começo e termino nos mesmos lugares. Então, como eu falei que a distância em linha reta entre Ubatuba e Taubaté é de 66 km, então o meu ΔS vai ser de, menos 66 km. Tá? Porque eu coloquei Ubatuba como 66 e Taubaté 0, né? Então vai ser final, que é 0, menos 66, que é inicial, então vai dar menos 66. Tudo bem, gente? Então essa é a diferença entre espaço percorrido e deslocamento escalar, beleza? Espaço percorrido é a soma de todos os deslocamentos, é escalar e é sempre positivo. E deslocamento escalar é a mudança de posição. É vetorial, pode ser positiva ou negativa, tá? Se ΔS, eu vou colocar aqui em outra cor aqui, só para vocês entenderem. Se meu ΔS, o meu deslocamento, é maior do que 0, significa que o corpo em estudo ele está indo a favor da trajetória, né? Ele está indo a favor da trajetória. Então, ou seja, se minha trajetória é positiva indo para a direita, significa que ele está se deslocando para a direita. Se meu ΔS for menor do que 0, significa que ele está indo contra a trajetória. Se a minha trajetória... Normalmente, né? O meu sentido positivo é para a direita, então significa que ele está indo para a esquerda. Ok? Significa que está indo para a esquerda. Meu deslocamento pode ser negativo, sim. E se meu ΔS for igual a 0, significa que não está variando posição. Significa que ele está em repouso. Tá? Ele está em repouso. Beleza? Então essa parte eu achei importante explicar, porque eu acho que não ficou bem claro na última aula. E eu decidi dar exemplos aqui para vocês visualizarem sobre o que é deslocamento e deslocamento escalar e o que é espaço percorrido. Beleza? Aí em relação à velocidade, que também foi outra coisa que não ficou muito clara, só vou dar desfazer o zoom aqui. Então isso tem impacto na velocidade, tá? Velocidade média. Então a minha velocidade escalar média é sempre positiva, né? Velocidade escalar média é sempre positiva, ok? E velocidade escalar, se ela é escalar, então é uma grandeza escalar. Beleza? Agora, se eu falo apenas velocidade média, você está falando do aspecto vetorial, ok? Então você vai levar em consideração a variação de posição. Então a variação de posição pode ser positiva ou negativa. Então se meu ΔS, se minha variação de posição, se ele estiver indo a favor da trajetória, se meu ΔS é maior do que 0, então a minha velocidade média vai ser maior do que 0. Por quê? Porque, gente, o meu ΔT, que é o meu intervalo de tempo, ele vai ser sempre maior do que 0. Por quê? Porque ΔT é tempo final menos tempo inicial. Ok? Sempre o tempo final vai ser maior do que inicial. Não tem como ser o contrário, porque o tempo ele só vai para frente, não tem como voltar no tempo. Beleza? Então o meu tempo final vai ser maior do que o tempo inicial, como é uma subtração, o meu ΔT vai ser sempre maior do que 0. Beleza? Então quem pode ser positivo ou negativo é sempre o ΔS. Ele pode ser um ou outro, ou pode ser igual a 0 também. Ele pode estar no mesmo lugar, pode estar em repouso. Então, se meu ΔS é maior do que 0 e meu ΔT ele vai ser sempre maior do que 0, mais dividido com mais vai dar mais. Ok? Se meu ΔS for menor do que 0, a minha velocidade média vai ser menor do que 0. Ok? Porque como o meu ΔT vai ser sempre positivo, se eu tenho um número positivo, um número negativo, no caso ΔS menor do que 0, dividido por um número positivo, menos dividido por mais vai ser igual a menos. Então significa que a minha velocidade vai ser menor do que 0. Ok?
E se meu ΔS for igual a zero, então vai ser, se eu for dividir, se meu ΔS é igual a zero, vou fazer aqui embaixo aqui, ó. Se meu ΔS vai ser igual a zero, então vai ser zero dividido pela variação de tempo. Tá? Se ele não variou, por exemplo, vamos supor que eu medi um espaço de 5 segundos, intervalo de tempo, e não houve variação, vai ser 0 dividido por 5 e 0 dividido por qualquer número é igual a zero. Então significa que minha velocidade, que é o meu resultado, minha velocidade média, é zero. Significa que ele está em repouso. Tudo bem, gente? Então, se o meu deslocamento escalar está apontado para trás, a minha velocidade também vai estar apontada para trás. Se minha velocidade estiver apontada para frente, o meu deslocamento escalar está para frente, a minha velocidade também vai estar para frente. Ok? Então, velocidade média, grandeza vetorial. Quando eu falo velocidade média, bota entre parênteses aí, velocidade vetorial média. Quando eu falo velocidade escalar média, aí você vai somar todos os deslocamentos e é uma grandeza escalar. E não pode ser negativa. Tudo bem? Vamos passar para aceleração. Ah, mas antes de passar para aceleração, tem essa observação aqui embaixo, né? Sobre velocidade instantânea, né? Por enquanto só falei de velocidade média. Velocidade média é uma estimativa do movimento. Não significa que naquele instante ele tem aquela velocidade média. Naquele instante, a gente chama de velocidade instantânea, ok? Aqui, se eu for ler essa expressão aqui, essa igualdade, vai ser velocidade instantânea, né? É igual ao limite da variação do espaço pelo tempo, quando esse intervalo de tempo for tendendo a zero. Tradução para o português, tá? É quando é instante a instante. Voltando aqui para o nosso querido mapa Ubatuba-Taubaté, quem conhece a nossa estrada em preto aqui, que é a nossa rodovia Oswaldo Cruz, existe no trecho inicial dela, de aproximadamente 7 km, eu vou até riscar aqui em vermelho para vocês enxergar, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tá, gente? Aqui, ó. De Ubatuba até esse tracinho vermelho, esse é um trecho extremamente sinuoso, com cotovelos, com curvas perigosas, onde a velocidade máxima, desculpa, é de 20 km por hora. Então, nesses 7 km eu não posso ultrapassar 20 km por hora. É lógico que eu não vou me arriscar, como motorista prudente que eu sou, eu não vou ultrapassar 20 km por hora num trecho perigoso de serra. Beleza? Em contrapartida, existem alguns trechos, vamos supor mais ou menos aqui próximo de São Luís do Paraitinga, eu vou fazer um outro risco vermelho, que é um trecho mais retilíneo, eu posso desenvolver velocidades maiores. Então, nesse trecho, eu posso fazer, por exemplo, existem trechos que eu posso andar a 80 km por hora. Então, vamos supor que nesse primeiro trecho aqui, no meu T1, igual a... do centro de Ubatuba até esse trecho, vai dar mais ou menos 15 km. 15 minutos. Que é o tempo que eu demoro do centro de Ubatuba até esse primeiro trecho aqui de serra. Então, nesse trecho aqui, eu estou no meio desse trecho de serra, a minha velocidade, nesse ponto 1, é igual, nesse instante, é de 20 km por hora. Nesse instante, né? depois de 15 minutos de iniciada a viagem. Quando no instante 2 igual a 1 hora, que demora mais ou menos 1 hora, né, do centro de Ubatuba até esse trecho 2 aqui, mais ou menos, tá, gente? Um pouco mais, um pouco menos. A velocidade nesse trecho, V2, é igual a 80 km por hora. Essa é minha velocidade instantânea, é naquele instante. Ok? Quando nós chegarmos em movimento uniforme, nós vamos aprender a calcular velocidades instantâneas. Tudo bem, gente? Mesmo que, por exemplo, vai demorar 2 horas de Ubatuba até Taubaté. Se eu demorar 2 horas para percorrer para ter esse meu deslocamento escalar, então a minha velocidade média é de 96 dividido por 2, vai dar 48 km por hora. Mas não significa que eu percorri 48 km por hora todo o trecho por conta desses detalhes que eu acabei de explicar. Beleza? Agora sim vamos passar para a aceleração.
Como eu falei no exemplo anterior da estrada de Ubatuba para Taubaté, você viu que eu tive dois trechos, um com uma velocidade que era de 20 km por hora e outro de outra velocidade que tem 80 km por hora. Essa variação de velocidade, o que causa essa variação de velocidade é uma grandeza física chamada aceleração. Aceleração. Então, aceleração ele quer dizer variação da velocidade com o passar do tempo. Beleza? Então, eu já até joguei direto as fórmulas aqui. Eu tenho aceleração escalar, eu tenho aceleração vetorial. Lembrando que como eu estou falando de variação de velocidade, a gente não pode esquecer que velocidade é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Tá? Então, se é uma grandeza vetorial, velocidade tem módulo, tem intensidade, tem direção e tem sentido. Ok? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu estou numa estrada retilínea, deixa eu... Só um minutinho. Pronto. Desculpa aí, gente. Porque eu não tenho coordenação para fazer sem a régua. Eu preciso da régua a régua virtual aqui para poder desenhar aqui essa reta. Beleza? Então, eu estou nessa estrada horizontal retilínea aqui. Beleza? Essa estrada retilínea na direção horizontal em X. Eu tenho nessa posição aqui, não importa qual, nessa primeira posição aqui, eu tenho a velocidade igual a 40 km por hora. Em um instante T1. Beleza? Num outro ponto, no instante T2, eu tenho uma velocidade de 80 km por hora. Beleza? Então significa que o módulo da minha velocidade variou. Ele saiu de 40 e foi para 80. Beleza? Só que a direção e sentido para onde o meu móvel está indo, lembra que eu falei que a velocidade ela assume a direção e o sentido do deslocamento? Para onde está indo o meu deslocamento, gente? Eu vou fazer em preto aqui, ó. O meu vetor de deslocamento ele está indo na horizontal para a direita. Então, meu ΔS, meu vetor de deslocamento, está indo na horizontal para a direita. E vai ficar assim. Né? Então, a minha direção e sentido do meu deslocamento não varia. Ok? Segundo exemplo. Um pouquinho mais embaixo aqui, eu fiz uma pista circular. Vamos supor que a minha velocidade nessa pista circular, ela não muda. Tá? Eu vou colocar aqui meu módulo de V, ele é constante. Beleza? Aí vem a seguinte pergunta. Nessa situação aqui onde o módulo da velocidade é constante, eu posso falar que a velocidade é igual em todos os pontos? Não. Por quê? Porque neste ponto aqui, no ponto 1 aqui, a vetor velocidade está na horizontal. Aí ele deu 1/4 de volta e veio parar na posição 2. O meu vetor velocidade ele está na vertical para baixo. Na posição 3, o meu vetor velocidade está na horizontal para trás. No vetor 4, na posição 4, o meu vetor velocidade ele está para cima, né, na vertical. Então você pode ver que o meu vetor velocidade, mesmo com o módulo, mesmo com o valor da velocidade sendo o mesmo para todos os pontos, a minha direção e sentido da minha velocidade muda. Então a minha velocidade ela não numa pista circular ou um móvel fazendo uma curva, a minha velocidade ela não é constante. Para ser constante, para eu poder falar, ó, a velocidade é constante, só um minutinho aqui. A minha trajetória tem que ser retilínea. Ela tem que ser retilínea, porque a direção e o sentido do meu móvel não muda. Porque o meu vetor de deslocamento vai ser sempre retilíneo. Vamos supor que esteja indo para a direita.
E o módulo da minha velocidade tem que ser constante. Isso tem um nome, gente. Chama-se movimento retilíneo e uniforme. Para a velocidade ser constante mesmo, é só uma situação de movimento retilíneo e uniforme. Assunto da próxima aula. Eu vou explicar com mais detalhes isso. Tudo bem? Então, resumo. A minha aceleração escalar média, ela é responsável pela variação do módulo da aceleração. É responsável pela mudança do módulo da velocidade. Enquanto que a aceleração vetorial é responsável pela variação da direção e sentido da velocidade. Um é responsável pelo módulo, outro é responsável pela orientação da velocidade. Ok? Isso, média. E existe aceleração instantânea, né, gente? A aceleração instantânea é a aceleração naquele instante. Essa noção de aceleração instantânea, apenas eu coloquei para você saber que existe. Ok? Não haverão estudos muito específicos a respeito da aceleração instantânea. Porque os casos que nós vamos ver são de aceleração constante. Que são o que é o movimento retilíneo uniforme, onde a aceleração é zero, porque não tem variação da velocidade. E nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado, que existe uma aceleração diferente de zero, mas ela é constante. Tá? E o movimento circular uniforme, onde existe a variação da direção e sentido, mas não há a aceleração escalar, né? Não há a variação do módulo da velocidade, onde a aceleração escalar é igual a zero. Mas isso são só assuntos para as próximas aulas. Tudo bem? Legal. Aí qual que é a unidade de medida da aceleração? No sistema internacional, né, que é o sistema que mais usual, né, é o metro por segundo ao quadrado. Beleza? Por quê? Porque se nós temos a unidade de aceleração é uma unidade de velocidade dividido por uma unidade de tempo, ok? Nós vimos lá na velocidade que a unidade do sistema internacional da velocidade é metro por segundo, né? Porque é espaço sobre tempo, dividido por segundo. Então, aqui eu tenho uma fração dividindo outra fração, porque segundo é a mesma coisa que segundo sobre 1, ok? Divisão de fração, você faz o numerador vezes o inverso do denominador, né? Metro vezes 1 metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, ok? Aí você vai perguntar para mim, pô professor, mas existe outras medidas de aceleração? Bem, não é muito comum, tá gente? Mas existe, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado, beleza? Então, é uma unidade de espaço por uma unidade de tempo elevado ao quadrado, tudo bem? Então, essa é a unidade da aceleração, essas, né? Então, no sistema internacional que nós vamos utilizar é metro por segundo ao quadrado. Então, quando tiver algum problema que a velocidade está em quilômetro por hora, né? E o tempo está em segundos, beleza? O que você tem que fazer? Você tem que converter quilômetro por hora para metro por segundo, né? Então você tem que dividir por 3,6, né? Converteu a unidade de velocidade para quilômetro por hora para metro por segundo, aí você divide por segundo e você obtém a aceleração, beleza? Vamos fazer exercício a respeito disso daqui a pouco. Então, gente, agora falando dos tipos de aceleração, ok? Então, eu tenho uma aceleração tangencial, que causa a variação do módulo da velocidade, e a aceleração centrípeta, que causa a mudança de direção e sentido da velocidade. Então, eu peguei um exemplo aqui, quando vamos supor que eu estou pegando um barbante e eu giro
um fio e nesse fio está ligado a uma massa, a um objeto. Né? E eu começo a girar. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Só um minutinho. Ó, seria mais ou menos eu pegar eu peguei um T aqui, né? Seria meu fio ligado a uma massa, ok? E eu começo a girar. Eu começo a girar aqui em trajetória circular. Beleza? Beleza? O que acontece? Quando eu começo a girar o fio, a minha linha com o objeto, né? O meu objeto ele faz uma trajetória circular. Beleza? Se eu mantenho o mesmo ritmo se eu girar com a mesma velocidade, ok? Manter o ritmo, a minha velocidade, o módulo da minha velocidade ele será constante. Então, o módulo da minha velocidade será constante, ele não vai mudar. O módulo, mas a direção e o sentido, ele não será constante. Por quê? Porque quando o fio está aqui em cima, o meu vetor velocidade vai estar tangencial. O que é tangente, gente? Tangencial vem de tangente. Tangente é que corta, é uma reta, né? Lembra que o vetor é um segmento de reta que corta a circunferência em um ponto, né? Então aqui vai ser o meu vetor V para cá. Quando ele dá um quarto de volta e vem para cá, ele vai estar vertical para baixo, meu vetor velocidade. Só que o meu comprimento é o mesmo, tá? Porque o meu módulo é o mesmo. Quando ele está aqui embaixo, o meu vetor velocidade vai estar horizontal para trás. Só que o comprimento é o mesmo. E quando está aqui no ponto 4, opa, fazer mais ou menos reta aqui, ó. Quando está no meu ponto 4, o comprimento é o mesmo, só que a direção e o sentido muda. Ok? Se o módulo da velocidade não fosse constante, se eu aumentasse o ritmo de aumentar ou reduzir o meu ritmo de rotação, tá? Se eu aumentar o meu ritmo, a minha velocidade vai aumentar. Se minha velocidade vai aumentar, o comprimento do meu vetor, o módulo do meu vetor, ele vai aumentar. Se eu reduzir, o comprimento do meu vetor vai diminuir. O módulo da minha velocidade vai diminuir. Então, o responsável pelo módulo da minha aceleração tangencial é a própria aceleração média, que é ΔV dividido por ΔT. Ok? Então, o cálculo da minha aceleração tangencial é só você fazer variação de velocidade pelo tempo. Tranquilo. Beleza? Agora vocês vão perguntar para mim. O que vai acontecer, né, se eu girar o fio? O que vai acontecer se eu soltar o fio? Se eu soltar o fio, o que vai acontecer? Bem, eu não vou fazer ao vivo porque senão vai ocupar muito tempo o vídeo. Mas se eu soltar, por exemplo, eu tô aqui girando aqui, ó. Ele tá rodando, rodando, rodando. Aí se eu solto o fio e o objeto estiver aqui embaixo, eu tô girando no sentido... para vocês, vai estar no sentido anti-horário. Então, se eu soltar e o objeto estiver aqui nesse ponto para baixo, a tendência é que ele vai sair em linha reta. Ok? Então, existe alguma aceleração que faz com que essa trajetória circular exista. Né? Então, para essa trajetória circular existir, essa aceleração, né, ela tem que estar direcionada para o centro. Ele tem que estar direcionado para o centro. Senão, não vai conseguir manter a trajetória circular. Então, vai no ponto aqui de baixo, eu vou chamar de ponto 1, 2, 3, 4. No ponto 3, deixa eu... Melhor desenhar de outra cor. Desenhar de vermelho.
melhor. Aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, vou começar de novo aqui. No ponto 1, a minha aceleração tem que estar para cá. No ponto 2, a minha aceleração tem que estar direcionada para o centro. No ponto 3, a minha aceleração tem que estar direcionada para o centro. No ponto 4, ele tem que estar direcionada para o centro. Ok? Se está direcionada para o centro, é chamado de aceleração centrípeta. 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 Algo centrípeto é algo que é direcionado para o centro. Então existe uma aceleração que é direcionada para o centro que mantém essa trajetória circular. E a minha aceleração centrípeta, eu ia fazer a demonstração, só que a demonstração ela é um pouco comprida, vai usar geometria, mas acredita em mim, em movimento circular uniforme, talvez eu faça essa demonstração. Tá? Mas a aceleração centrípeta é dada pela velocidade do móvel ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, porque a distância de qualquer ponto onde está meu móvel até o centro é um círculo, né? Então, se é o círculo, a distância de qualquer ponto onde meu móvel esteja até o centro é o raio na minha circunferência. Tudo bem? Então, a aceleração tangencial ela é responsável pela variação do módulo da velocidade e a aceleração centrípeta ela é responsável pela mudança de direção em sentido da velocidade. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial. Tudo bem, gente? E nós temos a classificação dos movimentos quanto aos sinais da velocidade e da aceleração. Bem, nós falamos que velocidade média, não é velocidade escalar média, tá? Velocidade média, ela é dado por ΔS, deslocamento escalar dividido por tempo. Ok? Tem livro, gente, que coloca a velocidade média e velocidade escalar com a mesma simbologia. VM, tá? Tem alguns livros que colocam, quando é velocidade vetorial, coloca a setinha em cima. Mas é só vocês lembrarem. Velocidade média é velocidade vetorial. Variação da posição dividida pelo tempo. Quando falar velocidade escalar média, aí você vai somar todos os deslocamentos, que é a distância percorrida dividido pelo tempo. Tudo bem? Então, quando eu falo velocidade média apenas, o resultado vai ter que ser uma grandeza vetorial. Lembra que eu falei que a velocidade vetorial média, ela pode ter deslocamento. Desculpa. A minha velocidade média Bem, então eu tenho velocidade média e tenho velocidade instantânea, né? Que é aquela notação que eu coloquei, que velocidade instantânea é o limite, é o valor que a velocidade assume, né? É o valor da variação do espaço pelo tempo naquele instante. Então significa quando a variação for tender a zero, ok? E eu falei para vocês que velocidade já pode ser positiva ou negativa, ok? Lembra que eu falei para vocês que quando a velocidade é maior do que zero, se a velocidade naquele instante for maior do que zero, então significa que meu ΔS é maior do que zero. Se meu ΔS é maior do que zero, significa que ele está indo a favor da trajetória. Quando ele está indo a favor da trajetória, nós temos uma situação que é um movimento progressivo. Movimento progressivo, tá? Progressivo de progresso. O que é progresso? É evolução, ir para frente. Então significa que quando o movimento é progressivo, significa que o meu móvel ele está indo na trajetória, ele está indo na direção positiva da trajetória. Ele está indo a favor da trajetória. Quando a velocidade é menor do que zero, eu expliquei agora há pouco que quando a velocidade é menor do que zero é quando o meu deslocamento ele está indo contra a trajetória. Quando ele está indo contra a trajetória, nós temos o que a gente chama de movimento retrógrado. Retrógrado. O que é algo retrógrado?
é algo que se move para trás. Então, ele está indo contra a trajetória. Beleza? Isso eu estou falando no caso horizontal, tá, gente? Se fosse no caso vertical, movimento progressivo seria para cima e movimento retrógrado seria para baixo. Tá? E teria a velocidade vertical, teria, no caso, movimento retrógrado, e seria contra a trajetória positiva. Tudo bem? E temos a situação que quando a velocidade é igual a zero, significa que ele está parado, ele está em repouso. Tá bom? Então, esses três tipos de movimento aqui, progressivo, retrógrado e situação de repouso, significa que é quanto à velocidade. Classificação em relação à velocidade. Beleza? Agora, em relação à aceleração. Tá? Na verdade, esse segundo tipo de classificação, na verdade, é quando a gente vai comparar os sinais da velocidade e da aceleração ao mesmo tempo. Então vamos lá. O segundo tipo de classificação. Nós temos uma situação que a velocidade é positiva. Então significa que ele é um movimento progressivo. E a minha aceleração ela é positiva. Tá? Aceleração, eu falei que é uma grandeza vetorial também, assim como a velocidade. Então, se ambos são positivos, na horizontal, eles vão ter minha representação vetorial desse jeito aqui. Ó. Velocidade para frente, aceleração para frente. Tá? Quando eu tenho dois vetores, lembra que a aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Isso é aceleração. Então, o que está acontecendo? Se a aceleração ela está para frente, ela está na mesma direção em sentido da velocidade. Então, vai ajudar a minha velocidade a aumentar. Da mesma forma que quando eu tenho minha velocidade negativa e minha aceleração negativa, tá? Então, vamos supor que ele está indo para trás. Eu estou tendo um movimento retrógrado. Ele está tendo velocidade negativa. E minha aceleração também é negativa, significa que eu estou tornando minha velocidade mais negativa ainda. Tá? Então, quando eu tenho sinais de velocidade e aceleração são iguais, é chamado de movimento acelerado. Movimento acelerado. Tá? Por quê? Porque se meu móvel está indo na direção positiva e eu tenho aceleração positiva, significa que minha velocidade está ficando mais positiva ainda. Se eu estou indo para trás, minha velocidade está negativa, e minha aceleração está negativa, minha velocidade vai ficar mais negativa ainda. O valor absoluto, o módulo, esquece o sinal, ele está aumentando. Ok? Então é chamado de movimento acelerado. Tá? Porque, gente, se eu tenho uma velocidade, vamos supor, eu tenho em um momento a minha velocidade de menos 6 metros por segundo. E no momento 2 ele foi para menos 25 metros por segundo. O que significa isso? Bem, as duas velocidades são negativas, beleza? Então o móvel vai continuar indo contra a trajetória. Só que você vai pensar assim, pô professor, mas o número o menos 25 não é menor do que o menos 6? Mas, na verdade, ele tá com uma velocidade maior. O negativo, nesse caso, serve apenas para indicar o sentido do movimento. O número é a intensidade da velocidade. Então, significa que a velocidade 2 ela é maior do que a velocidade 1. Então, está indo mais rápido. Tudo bem? Por quê? Porque a minha aceleração é negativa. Beleza? Quando eu falo aceleração negativa, não significa que o móvel está freando. Tá? Depende muito para onde o móvel está indo. Ok? Vamos lá, 50 minutos de vídeo. Vamos lá. Bem, agora nós temos uma outra situação, né? Que quando nós temos sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. Então eu tenho velocidade positiva, aceleração negativa e vice-versa. Velocidade negativa, aceleração positiva. Quando nós temos sinais da velocidade e da aceleração são diferentes,
nós temos o que a gente chama de movimento retardado. Retardado. O que é retardar algo? Retardar algo é você frear algo, é você atrapalhar algo. Então significa que quando eu tenho a velocidade está para a direita e minha aceleração está para a esquerda, então aqui seria a minha velocidade e aqui seria a minha aceleração, né? Então o que significa isso? Significa que meu móvel é como se tivesse uma barreira, né, freando o meu móvel. Então a minha velocidade em módulo, esquece, o que é módulo, gente? Módulo é o valor numérico, tá? O valor absoluto, sem considerar o sinal. Então, se eu tenho uma velocidade, ele está indo numa velocidade V1, ele é igual a 10 metros por segundo. E numa velocidade 2, num segundo instante, é igual a 5 metros por segundo. Olha o que aconteceu com a minha variação de velocidade. Ela reduziu 5 metros por segundo. Aí, dependendo de quanto tempo levou isso, é a minha aceleração. Tá? Vamos fazer alguns exercícios a respeito disso. Tá? Então, significa que se reduziu a minha velocidade, né, reduziu o módulo da minha velocidade, então significa que que o meu movimento ele é retardado, então tem aceleração negativa, tá? Isso quando o móvel estiver indo para frente, quando tiver velocidade positiva, né? Se fosse o caso contrário, né, se está indo para trás e está reduzindo o módulo da velocidade, né? Então significa que minha aceleração está no sentido contrário, na mesma direção, sentido contrário. Então a minha aceleração se está indo para trás, está reduzindo o módulo, significa que minha aceleração está indo para frente. Beleza? E temos um último caso aqui. Professor, mas a aceleração não pode ser igual a zero? É um caso particular, tá? Lembra que a aceleração é variação da velocidade dividido pelo tempo. Beleza? Se a minha aceleração é igual a zero, lembra que a aceleração ela é o resultado de uma divisão. Tá? O meu ΔT, ele nunca vai ser igual a zero. Porque o tempo não pode parar, né? Quando você está cronometrando uma coisa, não tem como você parar o tempo. Né? Então, o tempo ele sempre vai para frente. Então, e numa divisão, né, existe uma regra na matemática, né, que fala nunca dividirás por zero. Tá? Isso até quando vocês entrarem em engenharia, aí é outro papo, não vou me aprofundar agora. Então, se a minha aceleração é igual a zero, o único cara que pode ser igual a zero, né? Então, o meu ΔT tem que ser diferente de zero. Quem pode ser igual a zero é o meu ΔV. Então, significa que eu não tenho variação de velocidade. Quando eu não tenho variação de velocidade e minha aceleração é igual a zero, esse movimento é chamado de movimento uniforme. Tá? Porque ele só vai naquela velocidade. Isso será estudado com detalhes. Vai ter aula de exercícios sobre essa parte de aceleração. Próximo assunto vai ser movimento uniforme. Tudo bem, gente? 55 minutos de vídeo, tá? Gente, eu tentei compactar o máximo possível. Não fiz demonstração de fórmula no caso da aceleração centrípeta, tá? Senão nosso vídeo ia ter 2 horas aqui. Então, eu tentei ser o mais compacto possível, gente. Beleza? Desculpa se o vídeo está demorado. Para os próximos vídeos, se sair qualquer vídeo com essa mesma duração, cara, tô cansado, dá um tempo, ok? Eu somente não dividi em 2 vídeos, por quê? Para não quebrar o fio da meada, né? Para não quebrar o... eu poderia na edição quebrar, mas eu não vou fazer isso. E... próxima aula vai ser só de exercícios sobre essa parte. Tudo bem? Aí a minha lista de exercícios vai ser com exercícios com esse assunto, tá? Exercícios com esse assunto que cai em vestibulares, Enem, enfim. Tudo bem? Eu vou pegar exercícios mais simples na próxima aula e depois, na hora dos exercícios, eu vou pegar alguns exercícios do mesmo nível dos que eu vou resolver na próxima aula, outros de nível um pouco mais alto, nível de vestibular e de Enem. Tudo bem? Um abraço a todos aí, cuidem-se e até a próxima. Valeu, um abraço.